101. Observar lá. Assinale a opção em que apresenta o segmento do texto em que a inclusão, a mudança de posição ou retirada de uma vírgula altera o sentido do texto. Opa! Então eu quero fazer referência aqui, professor, à ideia de que o uso, não é isso, da vírgula vai alterar o sentido do texto na segunda proposição aqui, na segunda escritura. Não é isso? Seja por inclusão, seja por mudança de posição, ou seja pela retirada dessa vírgula. Beleza? Então ele quer que altere o sentido. Só para confirmar a linha de raciocínio, vai alterar o sentido. E aí a gente começa a observar lá, presta atenção. Na letra A, por outro lado, somos bombardeados por imagens. Por outro lado, sem vírgula, fomos tão bombardeados por imagens. Né? Li errado, desculpe-me. De novo, letra A, tem os óculos, mas vai lá. Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens. Por outro lado, vírgula, né? E a proposição, por outro lado, sem vírgula, somos tão bombardeados por imagem. Opa, Robson, mas você não disse que termo intercalado ou interferente é separado de vírgula sempre? Não. Se for por até 4 palavras, a vírgula pode ser dispensada. Beleza a ideia? Então, posso utilizar ou não? Pode utilizar ou não. Tanto faz. Beleza? De qualquer forma, não se altera o sentido aí, tudo certo. Beleza? B. Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva. Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva. Ou seja, por esse motivo, opa, não se altera o sentido. Beleza? Robson, se eu colocasse uma vírgula aqui, ó, a propaganda fica cada vez mais, vírgula, agressiva. Mudaria o sentido? Opa, se eu colocasse uma vírgula depois do mais, aí sim o sentido seria alterado. Porque na hora que eu digo aqui, ó, na primeira sequência eu diria, por isso, né, por conta disso, por causa disso, a propaganda fica cada vez mais agressiva, ou seja, ela se torna cada vez mais agressiva. Beleza. Se eu coloco uma vírgula depois do mais, eu quebro essa sequência direta. A propaganda fica cada vez mais agressiva. Ficaria errado, no caso, o período seria alterado com relação ao seu sentido. Se eu colocasse a vírgula depois de mais. Beleza? Tranquilo? Mas do jeito que está tudo certo. C. Conheci teu irmão que passou no concurso. Conheci teu irmão que passou no concurso. Opa! Aqui eu vou fazer referência à separação, possivelmente, de uma oração subordinada adjetiva. Robson, o que quer dizer isso? Oração subordinada adjetiva. Eu vou observar que aqui, ó, essa oração inteira, ela faz referência a irmão. Concorda comigo? Então eu digo lá, ó, conheci seu irmão, né? Ó, que passou no concurso, seu irmão passou no concurso. Então, quando a oração se relacionar com um substantivo, com um nome, ela é uma oração subordinada adjetiva. Uma outra forma fácil de observar é que eu posso substituir este elemento conectivo, que no caso é um pronome relativo, por o qual, a qual. Né? O qual, se for um termo masculino anteriormente, a qual, se for um termo feminino. Né? Se for mais de um, os quais, se for mais de uma, né? As quais. Então, conheci seu irmão, o qual passou no concurso. Posso fazer isso? Posso. Na hora que eu faço essa substituição, eu tenho certeza de que este elemento é um pronome relativo. Certo? E se for um pronome relativo? Se for um pronome relativo, a minha oração será sempre subordinada adjetiva. Sempre, Robson? Sempre. E aí, eu quero observar uma coisinha a mais aqui. Letra C, haverá mudança de sentido. Agora, qual seria a diferença de sentido para a gente nunca mais errar essa besteirinha aqui, ó? Presta atenção. Minha oração subordinada adjetiva, para começar, é aquela adjetiva. A ideia dela fundamental é que refere-se a um substantivo. Ou, de maneira prática e usual, refere-se a um nome. Beleza? Ideia? Então você vai observar lá que ela se refere ao nome. Que nome? Irmão. Beleza?
E aí o que é que acontece? Ela será uma oração subordinada adjetiva restritiva quando ela não for separada de vírgula. Então, se ela for adjetiva restritiva, ela não é separada de vírgula. Não é separada de vírgula. Se ela for subordinada adjetiva explicativa, ela será separada de vírgula. Então, sempre, Robson, sempre será separada de vírgula. Ah, então, peraí. Isso quer dizer só que muda a função sintática, né? Não, muda o sentido também. Sabe por quê? Porque dizer que é uma oração subordinada adjetiva restritiva quer dizer, acima de tudo, antes de mais nada, se eu vou restringir, é porque eu tenho mais opção. Então aqui, ó, eu tenho mais opção de substantivo. Ou seja, eu tenho mais opção de nome. Se ela é explicativa, quer dizer que ela tem uma única opção. Opa! Vou colocar esse bonitinho, né? Uma única opção de substantivo. Ou seja, que ela tem uma única opção de nome. Beleza a ideia? Entendi, foi nada. Preste atenção, ó. Na primeira oração, na primeira sentença, se você não separa esse termo de vírgula, isso quer dizer que a minha oração ela é o quê? Restritiva. Restritiva é que ela tem mais opção de substantivo, ou seja, na primeira oração aqui, você de cara já me diz que tem mais de um irmão. E por isso que você tem que restringir, porque não é qualquer um dos irmãos, é só aquele que passou no concurso. Beleza? Na segunda sentença, na hora que você utiliza a vírgula, você já me diz que essa oração ela é explicativa, ou seja, quer dizer que ela tem uma única opção de substantivo, uma única opção de nome. Aqui nome se faz referência, irmão, então de cara aqui, você está me dizendo que só tem um irmão. E por isso a ideia de explicação, porque só tem um irmão, só pode ser aquele mesmo que passou no concurso. Beleza a ideia? Então eu vou saber se a oração é adjetiva, primeiramente, conseguir trocar o que por o qual, a qual, os quais ou as quais, é um pronome relativo. Se vierem os pronomes o qual, a qual, os quais, as quais, só pode ter pronome relativo. Então, é pronome relativo, você já sabe que a oração é adjetiva. É oração adjetiva? Beleza. Então, observe a quem faz-se referência. A quem se faz referência. A que substantivo, com que substantivo ele se relaciona. Perfeito? E aí, observe o contexto. Se eu dissesse, por exemplo, né, tire o print aí, bonitinho, né, coloque lá na sua cômoda, no seu espelho, no seu álbum, não é isso? Para a gente não esquecer mais isso daqui, porque eu quero fazer uma anotação. Se eu digo assim, por exemplo, ó, se eu digo assim, por exemplo, se eu falo dessa forma, presta atenção. Minha mãe, minha mãe, que não é boba, saiu antes da chuva. Olha a ideia. Minha mãe, que não é boba, a qual não é boba, beleza. Esse que não é boba é minha oração subordinada adjetiva, né? Posso trocar por a qual, beleza. Observe que se relaciona com substantivo, quem se relaciona com substantivo é adjetivo. Beleza. E aí? Pelo contexto, eu utilizo as vírgulas, não utilizo, ou tanto faz? Opa, Robson, mãe, só tem uma opção. Posso ter mais uma opção de pai. De mãe, não, né? Brincadeira. No caso aqui, ó, mais uma opção de mãe? Não. Só uma opção de mãe? Então, separado de vírgula, sempre, porque minha oração tem que ser obrigatoriamente o quê? Explicativa. Beleza a ideia? Tranquilo? Robson, mas e se viesse sem as vírgulas? No meu texto viesse sem as vírgulas? Ela seria o quê? Se ela viesse sem as vírgulas, ela seria restritiva. E aí, olha que questão massa, cara da FGV, passou pela minha cabeça agora aqui. Depreende-se pela primeira oração, pelo primeiro período, que ele tem uma mãe de criação. Ó, opa, se ele diz que a oração é restritiva, quer dizer que ele tem mais de uma opção de mãe. Mais de uma opção de mãe
naturalmente falando, biologicamente falando, eu só posso ter uma. Se ela tem mais de uma mãe, a outra só pode ser de criação. Imagine, que questão legal, hein? Maravilha, é? Tranquilo, beleza? Então, se eu digo assim, ó, só para fechar a linha de raciocínio e a gente elucidar o entendimento com relação a isso, tá? Se eu digo assim, ó, meu professor que tem a barba linda chegou atrasado. Meu professor que tem a barba linda chegou atrasado. Beleza a ideia? Relaciona-se com quem? Professor. Professor, você tem mais de um? Professor, eu tenho mais de um. Então, no caso aqui, a minha oração tem que ser obrigatoriamente o quê? Adjetiva restritiva, né? Supondo, lógico, que, no caso, você tenha mais de um professor. No seu curso, você tem mais de um professor. Agora, se eu dissesse assim, ó, no meu curso, não. Se eu dissesse assim, ó, se eu dissesse assim, o professor Robson, que tem a barba linda. Opa, professor Robson, faz referência a quem? Robson. Robson, você tem mais de um? Não. Eu não sou o único. Sou, no caso, do seu curso, lógico. Ah, quer dizer que não tem mais nenhum professor Robson no mundo? Não. Dentro do contexto. No seu curso, só há um professor Robson, então tem que ser separado de vírgula sempre. Beleza a ideia? Tranquila a linha de raciocínio? Beleza. Então, no caso, sem medo de ser feliz de errar, letra C de Curuba. Beleza? Só para confirmar a linha de raciocínio, ó, vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar. Ó, após aqui vem a minha oração consecutiva. Não é isso? Minha oração subordinada adverbial consecutiva. Beleza? E aí um detalhe. Ela vem depois da oração principal. Se é advérbio, o local normal de um advérbio é onde? No final da oração. E a FGV me diz o quê? Se essa oração adverbial estiver depois da oração principal, ou seja, se ela estiver no final do período, que é o local normal de um advérbio, no final da sentença, eu posso não utilizar a vírgula. Beleza? Então, para a FGV, a oração adverbial só é obrigatoriamente separada de vírgula se ela vier antes da oração principal. Perfeito? Aí quer dizer que se ela vier depois, como aqui, Robson, eu posso utilizar a vírgula ou não? Tanto faz. Beleza? E na letra E, só para confirmar a linha de raciocínio, a habilidade de observar detalhadamente o que nos cerca. A habilidade de observar detalhadamente, ó, meu termo intercalado ou interferente, uma palavrinha apenas, tanto faz o uso das vírgulas. Sem medo de ser feliz de errar, 101, letra C de coração alado.